dia, boa tarde, boa noite. Estamos novamente em nosso desafio de leitura diária, 30 minutos por dia. No vídeo passado, nós falamos sobre o livro Dois Irmãos. E no dia 36, e coincidentemente no mesmo dia, nós concluímos o canto 3 da Ilíada. Eu gostaria de fazer algumas observações. Eu estava aqui fazendo um resumo para esse vídeo e eu tive um pouco de dificuldade, ficou muito grande. Aí eu resolvi suprimir alguns pontos. Não pretendo ser completo nesse compartilhamento de leitura aqui, mesmo porque isso não é uma análise, não é um estudo acadêmico, é meramente uma impressão de leitura. Não sou especialista. Como vocês já devem saber, eu sou um Redes mortal que tenho compartilhado minhas impressões de leitura com os textos que eu venho acompanhando. Nós estamos aqui no canto 3 da Ilíada. Vamos ver, nós fizemos nossa leitura diária de 30 minutos durante 7 dias e conseguimos avançar 12 páginas e ler 394 versos desta edição, traduzida pelo Odorico Mendes. E como nós já estamos cientes, para quem está acompanhando, já acompanhou as nossas impressões de leitura do canto 1 e do canto 2, é uma edição, como eu poderia definir? Difícil? Eu acho que tem desafiadora, digamos assim, não é uma palavra mais. É um desafio grande prosseguir nessa leitura, mas vamos a ela. Dia 36, e eu fiz um breve resumo. Primeiro, primeiro ponto aqui do canto 3, que eu denominei de O Duelo entre Rivais. Duelo entre Rivais. Esse episódio ele se centra principalmente no duelo entre Agamenon e Paris. É. Depois da descrição dos exércitos no canto 2, em que nós podemos verificar a equivalência das forças de ambos os lados, nós temos finalmente os exércitos entrando em embate. Então, na primeira divisão, no primeiro ponto que nós temos aí, nós temos a descrição do campo de batalha, da batalha em si, onde os exércitos avançam em grande confusão. O Paris, ele é mostrado ali desafiando os gregos e ele é avistado no meio da batalha pelo Menelau. Mas quando ele percebe que o Menelau está vindo como, como um leão atrás de sua presa, ele recua. Ele vai para dentro, ele se esconde dentro do exército troiano. Enquanto ele estava por cima, ele estava todo faceiro. Estava batia em todo mundo, era lindo de morrer, mas quando ele viu que ele se tornaria presa, ele se acovardou na mesma hora. E um dos pontos que eu tenho para destacar nesse canto aqui é que o Heitor, um dos grandes heróis da Ilíada, eu ousaria dizer que a Ilíada tem dois grandes heróis. Um é o Aquiles, do lado grego, e o outro é o Heitor, do lado troiano. E o Heitor vê o irmão dele se acovardar e ele perde a linha ali.
É, como o texto do Dorico Mendes é, como eu já disse, desafiador, muito hermético, eu reescrevi aqui o que o Heitor fala para o irmão dele. Eu vou tentar dar um tom do que eu pude perceber na leitura. Pares, desgraçado, enganador, mulherengo. Melhor teria sido se nunca tivesses nascido, ou se tivesse morrido sem casar, do que viver sendo motivo de escárnio para todos. És bonito, e os gregos riem que um corpo tão belo abrigue uma alma tão covarde. Fugiste de Menelau quando devias ter mostrado que eras digno da mulher que roubaste. E assim, a repreensão que o Heitor faz a Paris por conta da covardia que ele vê acontecer no campo de batalha ali, quando finalmente o marido ultrajado encontra com o sequestrador da mulher dele, onde as coisas deveriam se resolver, o Paris se acovarda. E o Heitor perde a linha. Mas o Paris, muito matreiro, fala de forma calma. Ah, Heitor, eu reconheço que eu mereço a tua repreensão, tu é muito duro, mas não me censure, não me censure, eu fui agraciado por Afrodite, eu não fui agraciado por Marte e tal. Para solucionar isso, pode deixar. Eu luto pessoalmente com Menelau. Eu contra ele. E nós resolvemos isso daqui. Quem ganhar a luta ganhou, quem ganhar fica com a mulher, quem perder vai embora para sua casa e fica por isso. Na mesma hora, a situação é revertida ali. Paris fala isso, então o Heitor vai até o outro exército, é, sugerindo que fizessem um acordo. Olha, essa guerra aqui, ninguém quer participar de uma guerra aqui. É um negócio entre o Menelau e o Paris. E ele, e ele tem interesse em resolver isso e o Menelau também tem. Então vamos resolver. A gente abre um lugar aqui, faz um duelo entre os dois e quem ganhar ganhou, quem perder vai para sua casa e tá tudo bem. Então o Heitor e o Menelau acordam uma trégua momentânea e eles decidem que a batalha vai ser ali somente entre os dois, fazem os termos, acordam que vão fazer os sacrifícios aos deuses, mas é exigida a presença do monarca troiano para chancelar aquele acordo. Quando isso é decidido, a batalha cessa momentaneamente. A deusa Íris, ela vai até Helena. Ela assume a forma de uma das filhas de Príamo e aparece para Helena e convida Helena a assistir ao duelo das muralhas de Troia. Então, Helena, ela tá a descrição de quando a deusa aborda ela é que Helena está tecendo um bordado que retrata os dois lados da batalha que está ocorrendo entre gregos e troianos. Helena abandona o que ela está fazendo se, e vai na companhia de duas criadas em direção à muralha ver o que está acontecendo. É dito que ela sente muita saudade, nesse momento ela lembra do, do marido dela, das coisas que ela deixou para trás, e ela se emociona e quer ir ver o marido. Ela se enfeita toda na esperança de que o marido também a veja. Ela parece estar meio arrependida aí. E ela vai, e eu achei interessante aqui que ela vai na companhia de duas criadas. Uma das criadas é,
é descrita com um epíteto. E eu achei estranho, se é uma criada, por que que ela tem um epíteto? Os epítetos, eles geralmente são usados para nomear personagens importantes. Eu disse, não, essa criada não é uma pessoa qualquer. É, di, é dito aqui que ela é a Pteia Etra. E eu fui atrás de saber quem é a Pteia Etra que acompanhava Helena. E eu, e eu, e eu encontrei que a Pteia Etra era filha de Pteu, um rei grego, que casualmente é mãe do herói Teseu. Sim, aquele mesmo Teseu que matou a, a Medusa. Aí eu me recordei da história que eu li num daqueles primeiros livros que eu apresentei nos vídeos atrás, em que eu li a obra da Guerra de Troia do autor brasileiro, acho que é Eduardo Moreno, e que contava a história de Helena. Helena ainda, e aqui eu estou retrocedendo, saindo da Ilíada. Helena, muito jovem ainda, ela já foi considerada a mulher mais bonita. Então Teseu tinha interesse em casar com ela, mas sabia que o pai não ia permitir, porque ela não estava na idade de casar, tinha por volta de 11, 12 anos. Então ele raptou Helena para que quando chegasse na maioridade, que para os gregos eu acho que era entre 15 e 16 anos, ele solicitasse o casamento com Helena para o pai dela. E ele rapta Helena e a mantém no reino dele. E a mãe do Teseu, a Etra, ela fica cuidando de Helena. Mas os irmãos de Helena, Castor e Pólux, vão atrás dela e conseguem resgatá-la. Mas eles não apenas resgatam, eles tomam a mãe de Teseu como, como escrava para que ela se torne criada de Helena. Então, Teseu raptou Helena e quando Castor e Pólux resgatam a irmã, que Teseu não estava no local quando esse episódio acontece, eles também sequestram a mãe de Teseu, que vira criada de Helena. E ela e ela e a Etra, ela acompanhou Helena até Troia como criada quando foi raptada por Paris. Interessante, né, que a Helena parece que é o destino dela ser raptada. Foi raptada por Teseu, depois de casada foi raptada pelo Paris. E eu achei esse personagem interessante aí. Ela está acompanhada da mãe de Teseu. E ela se dirige até a muralha de Troia para assistir o duelo entre Menelau e Paris, para decidir quem ficaria com ela. É, essa é a quarta parte aí, a deusa Íris avisa Helena, disfarçada da filha de Príamo, ela vai lá. E quando Helena chega nas muralhas de Troia, ela encontra todo o conselho do rei Príamo lá, todos sentados, e tem um burburinho assim, os sábios que aconselham Príamo, eles falam, realmente, ela é muito bela, que e essa beleza toda ela justifica estar havendo uma guerra por conta da mão dela. Mas é melhor que nós não a tenhamos por aqui. Eles meio que conversam, cochicham entre eles ali. E o rei Príamo pede para que Helena se junte até ele e, e vai lá e fale para ele quem são aqueles heróis que ele vê diante dele que ele não conhece. Ele até diz assim: olha, a culpa não é sua. Nós estamos nós somos apenas é, peões nas mãos dos deuses. São os deuses que decidem tudo isso aqui. Mas me diga, quem são esses heróis que eu vejo aqui? Eu não reconheço. Não reconheço todos. Então, Helena passa a descrever esse episódio
da, da visão dos exércitos sobre a muralha de Troia, é chamado muitas vezes, em muitos lugares, tem uma nomenclatura específica que define esse episódio da muralha, da visão dos exércitos na muralha, que é chamada de tei, teicoscopia. Teicoscopia, eu acho que o nome, a pronúncia é essa ou muito parecida com essa. Teicoscopia, que é a visão da muralha. E muita gente que já se debruçou sobre a Ilíada considera esse um episódio central do canto 3 da Ilíada, a teicoscopia. Então, Helena passa a, a descrever quem são aqueles heróis. Ela reconhece aquele que já foi o cunhado dela, o maior rei. O primo pergunta: quem é aquele ali com porte real? Ah, aquele lá é o grande Agamenon. E aquele outro ali? Ah, aquele é Ulisses. E quando ela reconhece Ulisses, um dos conselheiros de Príamo relembra: ah, Ulisses, eu lembro dele, ele esteve aqui com Menelau quando eles visitaram Troia, antes que Paris sequestrasse Helena. Quando Ulisses fala, todos param para ouvir. Então Helena reconhece outros heróis também, como Ajax. Ajax é considerado o segundo o segundo combatente mais feroz do exército grego, perdendo apenas em potência de combate pessoal pro Aquiles. Então Helena também mostra: primo, aquele outro herói ali, aquele gigante, é Ajax. Mas casualmente ela procura e não encontra pelos dois irmãos, o Pólux e o Castor, os mesmos que a resgataram da prisão de Teseu. Ela procura: olha, mas eu não vejo os meus irmãos. Ela não sabia que os irmãos já estavam mortos. E, e a ocasião e a forma com que eles morreram não é mencionada aqui. Só é dito que ela não sabia, mas eles já estavam mortos. Ela até elocubra que talvez eles estejam nas embarcações ou fora da batalha, da frente de batalha. Mas os irmãos de Helena já estão mortos. E na sexta parte nós temos aqui Príamo e Agamenon firmam o pacto no campo de batalha. O rei Príamo é chamado para descer até a frente de batalha e firmar o pacto que, que vai ser feito ali de que a batalha vai ser resolvida entre os dois interessados pela mão de Helena. Então ele desce lá, ele vai acompanhado do sábio Antenor. E aqui um parêntese interessante sobre esse Antenor: enquanto do lado grego nós temos um, nós temos também aquele, eu vou procurar aqui no canto, eu não estou lembrado agora o nome o nome do sábio, que é muito considerado pelo Agamenon. Vamos ver aqui nos meus escritos. Nós temos o sábio Nestor, que é conselheiro do Agamenon. Aqui, aqui nós temos o Antenor, que é conselheiro de Príamo. Também nesse ponto, em relação à equivalência entre as duas forças, os dois lados têm conselheiros muito sábios. E Príamo desce até o exército. Agamenon faz os sacrifícios ali, ele sacrifica cordeiros,
oferece vinho a Zeus e sela o pacto ali. Agamenon e Príamo selam o pacto, fazem as oferendas aos deuses. Príamo se retira do campo de batalha, mas, mas nenhum deles sabe que se cala. Zeus se cala. Os homens fazem seus pactos, mas Zeus se cala sem chancelar a validade daquele ritual. Ele fica calado. E como nós já sabemos, porque nós vimos no canto 2, Zeus quer mais é que os gregos se deem mal. Ele não está interessado em um acordo. Zeus fez uma promessa a Tétis, mãe de Aquiles, e que os gregos vão sofrer até que eles reconheçam o valor que Aquiles tem. E aí nós temos o duelo. É fantástico. O Heitor e o Ulisses, eles sorteiam a ordem que o duelo vai acontecer. Aqui é, fica claro que duelos eles têm uma regra. Então, algum dos lados vai começar atacando. Então, eles sorteiam e Pares começa. E Pares ganha o sorteio ali, ele vai começar. Mas, para o desespero de Pares, embora ele tenha a vantagem do início, essa vantagem ela rapidamente se torna nula. Se torna nula de que forma? O ataque de Pares é fraco. Basicamente, ele acerta a lança de raspão no Menelau. E Menelau tá com sangue nos olhos, ele tá parecendo um bicho ali. E ele acerta a lança, fura o escudo de Paris, fura a armadura e Paris se esquiva da morte, mas está com a armadura e o escudo dilacerados. Imediatamente ele puxa a espada e a descrição que dá do texto dá a entender que ele acerta a espadada no capacete de Paris. Menelau acerta a espadada com uma força tão absurda que a espada se quebra, se estilhaça. E, e ele ali já não tendo como fazer, ele agarra o Paris pelas tiras do capacete, do elmo dele, e começa a sufocar Paris com as mãos de tal forma, com tal força, com tal ferocidade, que as tiras do capacete se partem. E é nessa hora, quando o Paris vai morrer pelas mãos do Menelau, que Afrodite, descrita pelo Dorico Mendes como a Dialciprina, Dialciprina, dessa vez o epíteto usado aqui pelo Dorico Mendes é muito interessante. Dial vem, é alguma palavra derivada de divino, de deusa, e Ciprina é por causa do Chipre, o lugar, o principal ou o primeiro lugar de culto de Afrodite. Então é a divina Afrodite, a divina deusa de Chipre. Então a Dialciprina ela intervém e evita a morte a morte do seu protegido Paris. Ela encobre o campo de batalha em uma névoa e, e leva Paris para o leito nupcial. Ela tira o Paris do meio da batalha, ela encobre com uma névoa o acampamento e o Paris simplesmente some e aparece no leito nupcial, que digamos assim, que é o campo de batalha de Afrodite. Teodorico Mendes chama de Vênus, não chama de Afrodite. E leva o Paris para o campo de batalha, para fora do campo de batalha. E Menelau fica louco ali procurando, fica todo mundo sem saber, ninguém vê para onde o Paris foi. E, e imediatamente nós temos aqui na oitava parte que eu identifiquei
Vênus vai buscar Helena nas muralhas de Troia para que, disfarçada de uma de suas serviçais, que também é dito aqui que vieram com ela de Esparta, disfarçado de uma de suas damas ali, é dito aqui que é uma senhora que tecelã, uma senhora de idade. Ela, Vênus, assume a forma dela e diz: Olha, Paris te aguarda no leito nupcial. E ela se assusta com aquilo, como aquilo está acontecendo, e na mesma hora ela olha para a velha ali, que não levanta suspeita, mas ela estranha que, que o busto dela, o pescoço, os olhos são muito bonitos e ela reconhece que aquela ali, na verdade, não é a sua serva, é Afrodite na forma de serva e ela e, e, e Helena nessa hora ela desafia Vênus, diz que não quer, fala palavras muito duras e diz que ela não quer ser joguete da deusa, que a deusa seduziu ela e continua seduzindo e está levando ela para desgraça, que ela é motivo, é mal falada entre as damas de Troia e que ela não quer continuar com isso. Ela acusa mesmo a deusa de tê-la iludido e levado para essa situação. E aqui, e a deusa, ela repreende Helena, diz assim: Helena, não incite a minha fúria, porque hoje tu é minha protegida e não queira se tornar minha inimiga. Eu posso tornar a tua vida um inferno pior do que ele já é. E Helena se cala. E eu traço aqui um paralelo que eu percebi quando eu cheguei nessa parte do canto 3, é que esse episódio de Helena acusando Afrodite de tê-la de tê-la seduzido é semelhante ao que ocorre ali na Gênese, quando Deus pergunta para Eva: Eva, por que tu comeu o fruto proibido lá? Ela disse: não, foi a serpente que me seduziu. E aqui Helena faz algo parecido também. Ela diz assim: Afrodite, tu me seduziu para que acontecesse toda essa desgraça aí, eu não tive culpa disso. É interessante aqui como o ser humano, quando ele está diante de consequências que não podem ser desfeitas ou corrigidas de atos impensados deles, ele tenta justificar suas atitudes jogando a responsabilidade para outro lado. Isso eu pensando aqui dentro da minha cabeça, tracei esse paralelo, que eu chamei de a rebeldia de Helena. Só que Helena, ela continua rebelde. Ela baixa a cabeça para Afrodite, mas quando ela chega no leito nupcial, ela, ela fala assim com. Ela repreende o Paris. Não era tu que ia dar conta do Menelau pela espada e ia derrotar ele? Tu era um bom guerreiro, capaz de sobrepujar o Menelau? Se tu voltar para o campo de batalha agora, tu morre nas mãos dele. Ela praticamente chama o Paris de covarde e não quer se unir com ele no leito conjugal. Só que o Paris, daquele jeito bonachão dele lá, diz assim: Helena, esfria tua cabeça aí. O Menelau, quer saber bem? O Menelau, ele é beneficiado pela Palas Atena. E a Palas Atena é a deusa da batalha. É por isso que ele tem vantagem no campo de batalha. Mas eu sou beneficiado por Vênus. Eu tenho meus deuses também que intercedem por mim. Deus, Vênus é a deusa do amor, então aproveitemos o amor. Ele leva a, a Helena na conversa ali e eles vão se unem no leito nupcial. Enquanto isso, no campo de batalha, acontece o desfecho aqui, que eu chamo de impasse. E eu vou ler os próprios versos do Dorico Mendes.
teucros e auxiliares, atendei-me. Isso daqui são as palavras, eu acho que de Agamenon. Teucros e auxiliares, atendei-me. Claro, a vitória a Menelau pertence. Rendei, pois, a riqueza e Helena argiva. Multa pagai-nos, que o porvir memore. Dos seus, ou seja, dos gregos, o aplauso unânime retumba. E assim termina o canto 3. Mas que fique bem claro aqui, o aplauso é apenas do lado grego. Por quê? Porque tem um impasse. Ninguém viu o Paris ser derrotado, mas ninguém sabe onde o Paris está. E também ninguém do exército troiano escondeu o Paris ali, isso está muito claro. Então, o que resta é um impasse. Embora Menelau declare que, embora Agamenon declare que Menelau venceu, ninguém viu essa vitória ocorrer. Então, nós temos um impasse no campo de batalha e, e o canto 3 se encerra nesse impasse. Eu quero agradecer a todos que acompanharam até aqui e nós nos vemos no próximo canto.